E vamos então começar a nossa primeira unidade de Roma. Sei que muitos de vocês estavam ansiosos por esse momento e não tinha como começar essa unidade sem uma imagem desse lindo monumento, um dos mais imponentes já construídos até hoje na história, que é o Coliseu, que foi construído há tantos séculos atrás e ele está aí ainda disponível para a gente visitar, para a gente admirar e, acima de tudo, para a gente estudar, o que nos traz tantas informações sobre o Império Romano. Mas, falando em Império Romano, infelizmente não é ainda nessa unidade que a gente vai conhecer mais sobre o Coliseu. Mas por que a gente não vai estudar o Coliseu agora, já na unidade 14? Por que a gente vai ter que esperar mais? Porque, ao longo das unidades 14 e 15, nós vamos estudar três diferentes momentos da história da Roma Antiga. Primeiro, agora, na unidade 14, a gente vai estudar o momento da monarquia e depois da república. Sim, pois afinal de contas foram os romanos que inventaram esse sistema de governo, essa palavra que a gente fala e usa até hoje no Brasil, que é a república. Mas, depois da República, aí sim veio o período do Império Romano, que foi quando o Coliseu foi construído e tão utilizado, e isso a gente vai ver na próxima unidade, que é a unidade 15. Para a gente entender como que os romanos chegaram lá no período do Império, que é o mais famoso, o mais conhecido na história, a gente tem que entender o que aconteceu antes disso. Por isso, vamos comigo para a nossa videoaula da unidade 14. Origens do povo romano, mito versus história. Como todas as unidades anteriores que a gente estudou até aqui, a gente vai falar de mitologia, afinal de contas, esse é um dos grandes temas de história do sexto ano e eu sei que vocês adoram mitologia. Por isso, nada mais justo do que a gente entender como que os romanos explicavam a origem do seu povo e do local onde eles moravam. Eles explicavam através de um mito, de uma história que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas talvez nem todos conheçam a história toda. Vamos ver o que aconteceu então, como que os romanos explicavam a sua origem. Eles contavam que por ordens do rei Amulio, que havia usurpado o trono do avô de Rômulo e Remo? Quem são essas pessoas? Já vamos descobrir. Eles eram dois irmãos que, de acordo com a história, o avô deles era rei e então ele teria sido tirado do trono pelo rei Amulio, que tomou o lugar do avô de Rômulo e Remo. E aí o rei Amulio mandou jogar os dois irmãos no rio Tibre, para que eles morressem e que ele não corresse o risco de perder o trono. Mas adivinha só o que aconteceu? De acordo com a história dos romanos da antiguidade, esses dois irmãos conseguiram sobreviver, pois eles teriam sido encontrados e alimentados por uma loba. Depois, que eles já tinham ali sido alimentados e conseguiram sobreviver, eles foram então encontrados por um pastor e pela sua esposa, que criaram os dois meninos até que eles crescessem. Mas aí, depois que eles cresceram, eles descobriram toda a história do seu passado. Que eles eram netos do antigo rei, que alguém tinha tirado o avô deles do poder, e então eles retornam ao seu local de origem, matam o rei Amulio, que usurpou o poder do avô deles, e, como recompensa, Numitor lhes deu o direito de fundarem uma cidade. Aí ele falou lá, bom, agora já que vocês retomaram aqui o poder, como recompensa, então eu vou deixar vocês fundarem uma cidade. Porém, ele disse o seguinte: olha, o rei desta nova cidade será aquele, um de vocês dois, que ver primeiro 12 belas aves. E aí os dois irmãos saíram por aí procurando um lugar para eles fundarem a cidade deles, que aqui eles teriam direito. Então eles chegaram lá no local que tinha sido concedido para eles e Remo olhou para o céu e viu 6 abutres, que não tem nada de parecido com belas aves. Enquanto isso, Rômulo, ao olhar para o céu, avistou 12 belas aves. Só que o Remo queria muito ser o rei dessa nova cidade. E ele não quis cumprir essa profecia, que eles haviam sido submetidos. Então, o que ele fez? Atacou o irmão e os dois começaram a lutar entre si. Mas acontece que profecia é profecia, Rômulo, aquele que inicialmente viu as 12 belas aves, acabou vencendo essa luta e por isso ele foi considerado durante toda a história da Roma Antiga
o primeiro rei de Roma. Então era assim que os romanos eles explicavam a origem do seu povo e a origem da sua cidade. Por isso, a gente vai ver agora o que contam as fontes históricas sobre o surgimento da cidade de Roma e, consequentemente, da civilização romana da antiguidade. Versão histórica das origens de Roma, então. De acordo com as fontes históricas, essa região, né, que hoje é a Itália, que na época da antiguidade era a região da civilização romana, ela foi formada, assim como a Grécia, por diferentes povos, como por exemplo os latinos, ilírios, etruscos, cartaginenses, gregos e outros povos que habitavam ali a região e os arredores, né? Então não era assim inicialmente um povo romano, mas sim um conjunto de povos diferentes com culturas diferentes que se localizaram ali naquela região que é conhecida como a Península Itálica, ou como a gente conhece, a bota, né, da Itália, pois parece ter o formato de uma bota. Mas acontece que essa civilização ela foi crescendo, as formas de governo também foram mudando e ao longo dos séculos eles se expandiram, eles conquistaram diversos territórios pela Europa, pela África e assim por diante. A gente vai falar sobre a expansão do Império Romano um pouquinho mais para frente, mas é importante vocês entenderem que eles não se localizaram apenas ali na Península Itálica, mas sim se expandiram para outros territórios. Nessa expansão, e esse, gente, é o principal tema dessa unidade, entender o quanto a expansão, ou seja, a conquista de outros territórios, fez com que os romanos levassem a sua cultura e os seus conhecimentos para outras regiões. Mas não apenas eles levaram e influenciaram outras regiões, como eles também foram influenciados pelas regiões e pelos povos que eles conquistaram. Então, se a gente puder definir uma palavra para essa unidade, assim como África foi diversidade, como Grécia foi humanismo, a palavra dessa unidade é influência. Então, galera, guardem bem essa informação. O principal tópico dessa unidade, a coisa que vocês mais têm que lembrar é o quanto os romanos influenciaram as regiões que eles conquistaram e o quanto as regiões que eles conquistaram também influenciaram na cultura e nas práticas dos romanos. Exemplos dessas influências são áreas como na arquitetura, no direito, os números, né, romanos que são usados até hoje, na política, como a invenção do Senado, por exemplo, que é uma instituição política que nós aqui no Brasil utilizamos também até hoje, a criação, né, o surgimento do latim, que depois deu origem a vários idiomas falados no mundo até os dias atuais, e também o cristianismo, que começa também nessa época. Mas vamos lá então ver como que os historiadores e as historiadoras sabem tantas informações. Que tipos de fontes históricas nós temos disponíveis? Fontes históricas como, por exemplo, que tipos de fontes históricas nós temos disponíveis e o que se sabe sobre o surgimento dessa civilização. De acordo com as fontes históricas, o surgimento de Roma ele não é muito parecido com aquela história do Rômulo e Remo, não. Com base nas pesquisas históricas, acredita-se que Roma foi fundada mais ou menos no ano 753 a.C. e que ao longo, né, do passar das décadas e dos anos, as cidades romanas elas cresceram e se expandiram, né? Foram aumentando o seu território e, como a prof acabou de falar, influenciando na cultura de vários povos. Mas espera aí, prof, as cidades romanas? Sim, na época, os romanos eram esses diferentes povos de diferentes cidades que se localizaram ali naquela região. Hoje em dia, Roma é uma cidade que faz parte do país Itália, mas na época, a civilização romana se dividia em diferentes cidades. E aí, como é que a gente sabe de tudo isso, né? Roma, né, hoje a cidade de Roma, ela é um grande sítio arqueológico a céu aberto. Se algum de vocês já foi para lá, já deve ter visto várias, né, ruínas e museus e assim por diante, com objetos da Roma Antiga, com construções antigas de Roma, né?
Inclusive, eu gosto muito de contar da história dos metrôs de Roma, né? Roma tem apenas 2 linhas de metrô, como a gente já conversou em aula esse ano. E por quê? Porque é muito difícil fazer um metrô em Roma. Afinal de contas, os metrôs são por baixo da terra, né? E Roma, como ela é esse grande sítio arqueológico, ou seja, uma cidade extremamente antiga, tem muito vestígio ainda no subsolo de Roma. Então, toda vez que eles começam a fazer avançar as linhas de metrô, né, furar ali a terra, abrir a terra de forma submersa ali, né? Eles acabam encontrando muitos vestígios. E aí, toda vez que um vestígio é encontrado, tem que parar, chamar os arqueólogos, fazer todas as pesquisas, retirar aqueles objetos com cuidado para então avançar com o metrô, né? Por isso, gente, porque Roma é um grande sítio arqueológico a céu aberto. E não apenas ali na cidade de Roma, mas em todos os locais onde Roma influenciou. Essa foto aí, da direita, ela representa um sítio arqueológico bem longe da cidade de Roma. Fica lá em Conímbriga, que é uma cidadezinha perto de Coimbra, em Portugal. São 2 cidades diferentes, mas Conímbriga fica perto de Coimbra. E né? Como é que tem tanta construção romana? É um sítio arqueológico romano lá em Portugal. Por quê? Por causa da expansão. Então, os romanos eles chegaram a conquistar até mesmo a região lá de Portugal, para vocês verem como eles chegaram longe. Olha ali a diferença. A Itália, né, tá lá ali na bota e olha só onde ficam as ruínas de Conímbriga ali em Portugal. Todo aquele território eles chegaram a conquistar, tanto que existem influências romanas, como vocês podem ver ali, né, da arquitetura, pilares e tal, lá em Portugal, porque eles conquistaram até aquela região. Temos também antigas cartas romanas, né? Pois afinal de contas eles já escreviam. E claro, né, gente, como sempre, a nossa fonte histórica preferida do sexto ano, que é a mitologia. Então, através dos mitos, através dos deuses, das deusas, das histórias que eles contavam, a gente consegue saber muita coisa, né? Muitas características sobre os romanos também. Por fim, nós temos as moedas da Roma Antiga, que a gente vai ver na próxima unidade, que funcionavam mais ou menos como uma propaganda política para os imperadores. Era uma forma de contar para a população quem era o imperador da vez, fazer ali uma propaganda dele, com a carinha dele e tal. Então, moedas, né, e outros fontes materiais também são muito comuns, são bem disponíveis para a gente estudar. E, por fim, vestígios da cidade de Roma antiga mesmo, né, que estão lá na cidade de Roma, como, por exemplo, o Fórum Romano, o Coliseu e assim por diante. Mas, como eu falei, nessa unidade a gente vai falar sobre 2 períodos políticos diferentes da história de Roma. E o primeiro deles é a monarquia. A gente vai ver como Roma surgiu, a cidade de Roma, e como é que foi esse primeiro período, né, que foi marcado por reis, pela monarquia. Bem importante este momento do surgimento da cidade de Roma. Prestem muito atenção nesta parte. Quando os latinos, um daqueles povos que se localizou na região onde hoje é a Itália, quando os latinos chegaram onde hoje é a cidade de Roma, eles fundaram algumas aldeias. E como a gente já viu nas outras unidades, inicialmente todas as grandes civilizações do passado começaram com aldeias igualitárias, ou seja, não havia classes sociais ainda, né? Todos eram iguais. Porém, cada uma dessas aldeias, assim como como os incas lá no Peru tinham os líderes das aldeias, os romanos aqui também tinham os líderes das aldeias e o líder de cada aldeia era chamado de pater familias, né? Ele era muito respeitado, gente. Ele era aquilo que ele definia, que ele orientava a comunidade ali da aldeia, entendia, aceitava, obedecia, né? Ele não era ainda um governante, pois afinal de contas não haviam as classes sociais, mas era uma pessoa bastante respeitada, tá? Mas acontece que o que aconteceu com o tempo? Com o tempo, essas aldeias foram crescendo e elas acabaram se juntando uma à outra. E aí, o que aconteceu quando as aldeias crescem? Elas acabam se tornando cidades.
E o que acontece quando as cidades surgem? Surgem também as classes sociais. E as classes sociais de Roma, essa parte também é bem importante, gente, para a gente entender depois as mudanças de governo. Quem ficava lá no topo da pirâmide? Os patrícios, que eram considerados os descendentes dos primeiros fundadores de Roma. Eles eram livres, eles possuíam terras e eles eram cidadãos, ou seja, eles tinham direito de participar da política. Logo abaixo estavam os plebeus, que eram a grande maioria da população. Os plebeus, eles eram agricultores, pastores, artesãos, assim por diante, né? Eles eram livres, porém, eles não eram considerados cidadãos, eles não podiam participar da política. Os clientes, eles estavam ligados aos patrícios, por quê? Porque ou eles deviam algum tipo de fidelidade ou algum tipo de favor aos patrícios, né? E aí, em troca, né, como eles tinham essa fidelidade, eles faziam muitas coisas pelos patrícios, em troca eles recebiam uma proteção dos patrícios, né? Tanto com terras, quanto com proteção militar em momentos de guerra, tá? E eles eram assim, eles tinham uma vida um pouco melhor do que as dos plebeus, por causa dessas regalias que os patrícios concediam a eles, porém eles também não tinham direito à cidadania. Lá embaixo, na pirâmide, está quem? Os escravizados, né? Que eram também pessoas que estavam devendo, assim como na Grécia, né? Escravizados por dívidas ou então capturados em guerras. Os escravizados, obviamente, não tinham nem liberdade, nem direito de participar da política. Sendo assim, em Roma, nesse primeiro momento, apenas os patrícios que estavam no topo da pirâmide podiam participar da política e tinham direito a voto. Vamos falar então de monarquia, né, que foi a primeira forma de governo que surgiu em Roma. Depois que as cidades, né, as aldeias crescem e viram cidades e as classes sociais acabam se formando, geralmente, né, o curso da história leva as populações a terem um governante que toma as decisões por aquele povo. E o primeiro tipo de governante que Roma teve, governante único assim, né, desconsiderando lá o pater familias, que a gente já conversou, o primeiro tipo de governante que Roma teve foi o rei, né? E agora, bem importante, vamos pensar sobre essa palavra monarquia. Se a gente separar essa palavra, mono, o prefixo dela significa um. E esse kia ou arquia, né? Assim como a gente já viu em democracia e outras palavras, aristocracia e assim por diante, significa governo. Então, o que seria monarquia? O governo de uma pessoa só. E quem é esse nesse caso, é o rei. Roma, então, foi uma monarquia até 509 a.C., né? Então, tiveram reis tanto de origem latina, que foi o povo que fundou ali a cidade de Roma mesmo, quanto de origem etrusca. E esses povos de origem etrusca, que também estavam ali na região, os reis, né, de origem etrusca, eles influenciaram, eles ensinaram muitas coisas para os romanos. Uma das mais importantes delas foram técnicas de guerra, que depois vai ser bem importante na época da conquista de novos territórios. Mas acontece que no século 6 a.C., o povo começou a ficar irritado com esse negócio de rei governando de forma autoritária, né? De um rei só, de uma pessoa só querendo mandar em todo mundo. Então, já que, né, já estavam ali sendo influenciados, ouvindo falar de lugares ali pela região, tipo na Grécia, que já estavam apresentando outras formas de governo, o povo participando e tal. Então, os patrícios se unem e decidem expulsar o rei Tarquínio o Soberbo e fundam, então, a República Romana. Eles expulsam o rei, acabam com a monarquia e aí começa a República. Vamos ver, então, que negócio é esse de república? Então, a gente já passou pelo período da monarquia, que foi o período inicial, e agora a gente vai ver o período da república. Na próxima unidade, a gente vai ver ainda o período do império, que, como a prof já comentou, é aquele mais famoso, né? Onde se localiza a construção do Coliseu e assim por diante. Mas para a gente descobrir como que Roma chegou no Império, a gente precisa entender o que aconteceu na República. Durou aproximadamente de 509 a 27 a.C. A República começou, como vocês podem ver aí nessa imagem, e como a prof já explicou, com os patrícios expulsando o rei. Eles cansaram de serem comandados
por um rei autoritário que queria tomar todas as decisões sozinhos e expulsam o rei de Roma. Então, como que a monarquia caiu? Com o descontentamento dos patrícios em relação ao rei Tarquínio, o soberbo, que queria mandar em tudo, e os patrícios não estavam mais gostando dessa história. Eles assumem, então, o poder e eles definem o seguinte: vamos dividir os poderes, não vai mais ter uma pessoa mandando em tudo, vão ter diferentes cargos e para governantes, e essas pessoas vão ter uma parcela do poder, cada uma ou cada grupo vai ter uma parcela do poder. Dessa forma, eles queriam evitar que uma pessoa só tomasse o poder só para ela e mandasse em todo mundo. E é assim que surge a República Romana, que é lá onde a gente se inspirou para o nosso sistema de governo hoje em dia, que tem um pouquinho de Grécia e um pouquinho de Roma, né? Grécia pelo fato de sermos uma democracia e influência de Roma também pelo fato de sermos, ao mesmo tempo, uma república. Mas então, vamos lá. Que negócio é esse de república? O que isso significa, afinal de contas? Porque democracia a gente já sabe que é o governo do povo, né? Os cidadãos participando do governo. Mas o que significa república? A palavra que hoje a gente conhece como república vem do latim res publica, que significa o governo público, né? Do povo. Que tudo aquilo relacionado ao governo pertence, na verdade, ao povo. Isso significa, né? Qual era a lógica dos romanos nessa época? Que os governantes e todas as posses do governo deveriam estar a serviço do coletivo, a serviço do povo, a serviço do bem comum. Então, por isso que hoje em dia nós também somos uma república, certo? Porque, pela teoria, pelas leis, tudo aquilo que é governo, tudo aquilo que pertence ao governo, na verdade, é do povo, sejam os impostos, as terras que são do governo e até mesmo os governantes, que devem única e exclusivamente servir aos interesses da população. O fato de sermos uma república e o fato de a Roma Antiga ter fundado esse conceito dizia, acima de tudo, que não se pode usar da coisa pública, ou seja, de tudo aquilo que é do povo, em prol de interesses privados, ou seja, interesses individuais. Então eu, como governante, não posso usar absolutamente nada que é do governo para me beneficiar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não são todos os governantes que estudaram história, que estudaram Roma Antiga. Pelo visto, eles não sabem o que é uma república e certamente eles não assinaram o meu canal. Porque se eles assinassem, eles descobririam que quando você não obedece a essa prerrogativa da república, que é não usar as coisas públicas em prol do seu benefício próprio, isso se chama o quê? Corrupção. O que é corrupção? Quando o interesse individual de alguém se sobrepõe sobre o interesse coletivo, ou seja, quando a gente usa alguma coisa que é do povo para nos beneficiar. Para combater e evitar a corrupção, tem várias formas, né? A gente já conversou nas aulas de Grécia que existem canais da internet, como por exemplo o Portal da Transparência, onde a gente pode fiscalizar os gastos dos políticos, certo? E também, quando a gente acha necessário, quando a gente percebe muitas injustiças ou coisas erradas acontecendo, pessoas que não estão respeitando aquilo que deveria ser uma república, nós também temos o direito de fazer manifestações, né? De nos manifestarmos contra aqueles que não estão cumprindo com o seu dever de cuidar da coisa pública, ao invés de prevalecer os seus interesses individuais. Mas como que era esse negócio, então, de divisão de poderes, né? Então, os romanos, eles definiram um sistema de governo como uma república. Ok, os governantes não podiam usar aquilo que é do povo para se beneficiar, mas os romanos, eles foram muito espertos, eles decidiram dividir o poder. Então, algumas pessoas trabalhavam no Senado, que era composto apenas por patrícios, tá? Ele era o órgão mais importante do governo, porém ele não era o único, então ele não mandava sozinho. E o Senado era composto por mais ou menos de 300 a 600 patrícios, dependendo da época. Isso faz com que não tenha como uma pessoa só tomar o poder e sair mandando em todo mundo, igual acontecia na monarquia. O Senado, ele cuidava das finanças, da administração, das leis e assim por diante.
Porém, havia também a Assembleia, que auxiliava o Senado, e haviam também os magistrados, que eles eram funcionários do governo, né? Então, para cada cargo que havia no magistrado, haviam 2 pessoas que só podiam ficar no cargo por 1 ano. Hoje em dia, a gente estendeu, né, esse período de mandato para 4 anos, mas também, né, gente, o fato de a pessoa só poder ficar no poder por 4 anos e ser eleita apenas uma vez, ou seja, ela só pode ficar por 8 anos no poder atualmente, tenta impedir que alguém passe tempo demais no poder e acabe se tornando um ditador. E isso já foi inventado lá pelos romanos. Vamos dividir os poderes para que não haja uma pessoa só tomando conta de tudo e querendo usurpar todo o poder. Então, como a prof acabou de citar, qual é a maior função da divisão de poderes? Impedir o abuso do poder, ou seja, impedir que uma pessoa sozinha queira pegar o poder todo para ela. E aqui nós temos uma breve explicação sobre esses cargos, né, esses funcionários do governo que participavam dessa parte do poder, que era o magistrado, né? Então a gente tinha os questores que cuidavam do tesouro, ou seja, das finanças, né? O Edis, que tomava conta dos serviços públicos, como segurança, pavimentação, organização de eventos. Os pretores, eles eram responsáveis por aplicar a justiça. Os cônsules, responsáveis pelo comando dos exércitos. E os censores, que faziam a contagem da população. E eles supervisionavam também as despesas que os outros funcionários tinham. Então, eles que supervisionavam as despesas públicas. Mas, gente, vocês perceberam que até agora o nome da classe social que eu mais falei até aqui foi patrícios. Os patrícios que formavam o Senado, que era o órgão mais importante. Somente os patrícios eram cidadãos. Os patrícios definiam isso, os patrícios definiam aquilo, os patrícios colocaram o rei para correr e assim por diante. Mas, se vocês prestaram atenção nos slides anteriores, vocês devem lembrar que eu falei que a maior parte da população não pertencia à classe dos patrícios, e sim à classe dos plebeus. E o que acontece? Os plebeus, depois de um tempo, eles começam a se ligar ao quê? Tá, peraí, os patrícios foram lá, expulsaram o rei, porque eles achavam injusto um cara só mandando em tudo, mas assim, por que a gente não tá fazendo parte do governo também? Por que só eles? E aí os patrícios decidiram que eles não estavam gostando muito dessa história. E aí vamos ver o que eles fizeram para mudar essa situação. Relembrando a pirâmide, então. Patrícios, lá no topo, menor parte da população. Plebeus, maior parte da população. E escravizados, né, ficam na base da pirâmide. Eles não eram um número tão grande quanto os plebeus e, além disso, eles não eram considerados cidadãos, nem tinham direitos, não eram livres e assim por diante. O que aconteceu, então, né? Como a gente já recapitulou aqui, os plebeus não tinham direitos políticos também, eles eram menos privilegiados financeiramente e eles não tinham quase nenhum tipo de participação na política. Só que isso não era a única... coisa ruim na vida dos plebeus. Eles tinham muito mais desvantagens. Por exemplo, se algum plebeu cometia algum crime, eles eram julgados por patrícios e não por pessoas da mesma classe social. E os patrícios, eles julgavam de acordo com aquilo que o cara que estava julgando achava melhor. Não tinha leis escritas que fossem aplicadas para todas as pessoas de formas iguais. Então, se você fosse lá, você fosse um plebeu e você tivesse cometido um crime ou tivesse sido acusado de cometer um crime, era um juiz patrício que ia te julgar e, dependendo se ele gostasse ou não de ti, você ia receber uma punição maior ou menor. Então, não tinha nada que garantisse os direitos para os plebeus. Além disso, era proibido um casamento entre um plebeu e um patrício, né? Seja homem ou mulher. Então, se um plebeu, um cara da classe dos plebeus se apaixonasse por uma mulher da classe dos patrícios, o casamento não era permitido. E além disso, os plebeus, se eles acabassem devendo para alguém, eles poderiam ainda por cima ser escravizados. Mas nada disso valia para os patrícios também. Então, o que aconteceu? Eles se ligaram que eles eram a força de trabalho de Roma. Né? Eram eles que trabalhavam, que tinham emprego, que geravam alimento para a cidade inteira. Inclusive para os patrícios, né? Obviamente. Então eles se tocaram que, sem eles, Roma nunca ia conseguir sobreviver.
E nem os patrícios, que iam até morrer de fome, pois afinal eram os plebeus que plantavam a comida. Então o que eles falaram? Ah, vocês não vão dar direito pra gente? Beleza! Pegaram ali as trouxinhas deles e, vazaram de Roma. Começaram a ir embora de Roma, todos os plebeus, em direção ao Monte Sagrado. E aí, o que aconteceu depois disso? Vamos ver. Foram criados, então, os tribunos da plebe, ou seja, órgãos do governo que cuidavam dos interesses da plebe, ou seja, da classe social dos plebeus. Foram feitas finalmente, né, foi feito um registro com leis e a partir desse registro todos eram julgados da mesma forma, independente da classe social. O fim da escravidão para plebeus, então agora os plebeus não poderiam mais ser escravizados por dívidas. Foi permitido o casamento entre famílias de classes diferentes e foi criado outra coisa, olha aí, que a gente usa até hoje, o plebiscito. Nós hoje usamos somente em casos extremos, porém, plebiscito, olha o nome, né, vem já dessa classe social dos plebeus na Roma Antiga. E esse plebiscito, quando eles tomavam alguma decisão de alteração de lei ou de criação de leis, essas decisões deles realmente iam lá para os registros das leis e passavam a valer para a população romana. Então, os plebeus tiveram muitas conquistas. E é nessa época também que Roma começa a conquistar outros territórios e expandir Depois de todo esse acontecimento, a República Romana, né, a civilização romana, então passa por um período de paz e de prosperidade, e é nessa época também que eles começam a conquistar novos territórios, né? Eles vão aumentando o seu território, vão conquistando povos e regiões vizinhas e cada vez mais aumentando essa região que era dominada pelos romanos. E, como a gente já conversou antes, né, eles expandiram para muitos lugares, inclusive na África, né, tanto na Europa, quanto chegaram a conquistar até regiões ali do norte do continente africano. Mas como que eles conseguiam conquistar tantas regiões? E é isso que a gente vai descobrir agora. No mapinha ali de cima, a gente consegue perceber todo o território que chegou a ser conquistado pelos romanos. Então, vocês podem ver que a bota tá ali bem no meio, né? E eles chegaram a conquistar parcelas do norte do continente africano. Olha lá, gente, eles chegaram até o Egito. Uma parte da Ásia e grande parte da Europa também. Então, a influência, lembra da palavra da unidade? Influência, né? Os romanos influenciaram todos os povos dessa região e também foram muito influenciados por esses povos. Vamos ver como é que aconteceu essa expansão, então. No início, eles conquistaram apenas as regiões vizinhas e eles tinham como objetivo de conquistar as regiões vizinhas estarem mais protegidos. Então, eles faziam as regiões vizinhas como se fosse uma fronteira, né, para proteger eles de ataques externos. Mas com o tempo, eles começaram a perceber que não era tão difícil assim conquistar as regiões vizinhas. E a cada nova região que eles conquistavam, eles adicionavam ao seu exército mais soldados, né? Porque afinal de contas, aquelas cidades e aquelas regiões que eles estavam conquistando começavam a obedecer Roma. E eles podiam utilizar também a força dessas cidades, dessas regiões. Até 133 a.C., com as guerras púnicas, eles chegam também a conquistar o território grego. E por que essa é uma informação importante? Porque a religião grega, principalmente, vai influenciar na religião romana. A gente vai ver que os deuses, eles acabam se misturando, né? Os romanos, eles utilizam quase todos os mesmos deuses dos gregos, porém com nomes diferentes. Mas como que os romanos conseguiam conquistar tantas regiões com tanta facilidade? É isso que a gente vai descobrir agora, qual era o segredo dos romanos. Se vocês abrirem a apostila na página 184, vocês vão ver, por exemplo, que as técnicas militares romanas eram super avançadas, tanto de formação de exército, como vocês podem ver ali na figurinha, quanto de equipamentos, né? Então, eles tinham navios de guerras, eles tinham armas de guerras muito sofisticadas para a época, soldados muito bem treinados. Então, todo o grande, né, segredo da dominação romana estava realmente na força do exército. E como a prof já comentou, cada nova região que eles iam conquistando, maior o seu exército ficava.
Se vocês quiserem saber mais sobre isso, inclusive ver mais características do exército romano, vocês podem acessar no PDF desses slides um link ali para o Mosaic 3D que mostra o exército romano, as posições que eles tinham nas guerras, né? Variava dependendo da estratégia militar que eles tinham. Então é bem legal esse Mosaic 3D, é só clicar ali no símbolo do aplicativo para abrir o site. E como que eles conquistavam, então, né? Então, uma das opções que eles tinham era chegar lá naquela região, saquear as riquezas e escravizar a população, né? Então, eles usavam os escravizados que eles obtinham nas guerras para trabalhos domésticos, na região deles ali, né? Em Roma ou em outras regiões conquistadas. Então, quando a região ali ou a cidade se opunha aos romanos, eles lutavam contra aquela população. E uma das formas de submeter essa população ao domínio romano era escravizar e fazer esses escravizados trabalharem para eles. Quando a população da região conquistada não se opunha tanto aos romanos, a segunda opção que eles tinham era se tornar uma província. Então, o que acontecia? Roma ia lá e falava, ó, a gente vai atacar vocês. Vocês têm duas opções. Lutar contra a gente vai escravizar todo mundo, ou aceitar a nossa dominação. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão começar a pagar imposto pra gente, e a partir de agora, o líder dessa região aqui vai ser uma pessoa que nós vamos indicar. Então, essa região se tornava como se fosse uma parte de Roma, com um governante de Roma, e pagando imposto e fornecendo exército. Quando aquela região, né, dominada optava por essa opção de se tornar uma província, pagar imposto e obedecer a governantes romanos, os romanos permitiam que esse lugar continuasse com seus costumes, com as suas práticas econômicas, com a sua religião. Eles não influenciavam ali na cultura, na vida das pessoas. Então, no fim, acabava sendo mais vantagem para esses lugares se tornar uma província romana. E além disso, e daí por causa, né, do fato de eles deixarem essas pessoas continuarem com as suas práticas, eles não tinham muita resistência. Ou seja, não tinha muita necessidade de se rebelar contra Roma. Sabe por quê? Porque, em troca, né, de eles pagarem impostos e se submeterem ao controle romano, Roma também oferecia proteção militar, por exemplo, né? Então era uma vantagem também para essas regiões. Pô, eles não faziam com que as populações conquistadas largassem a sua religião, nem a sua cultura, e ainda ofereciam proteção militar. Então as províncias ficavam ali de boa, não tinha mudado nada na vida delas mesmo, e assim Roma evitava revoltas, evitava que essas regiões quisessem se rebelar contra eles, né? Então por isso que o império cresceu tanto. E o fato de eles permitirem que eles continuassem com a sua cultura fazia com que essas culturas não morressem e influenciassem também a população romana. Olha aí a palavra de novo, influência, como a gente já viu. E um exemplo disso, como também já conversamos, é o fato da religião grega ter influenciado também a religião romana. Porém, gente, todo esse período de prosperidade, de paz entre plebeus e patrícios e tal, não durou muito tempo. E a crise, né, chegou para a República Romana, e a República Romana termina. Mas para a gente saber como a República acabou e o Império começou, vamos ver o que aconteceu. Esse negócio de se expandir, como vocês viram ali no início da explicação sobre a expansão, trouxe muitos escravizados, né, para a cidade de Roma. Além disso, essa região romana, eles acabavam tendo muita influência, de novo, né, e recebendo muitos produtos da região. Então, o que começou a acontecer? Qual era a situação dos plebeus na época? Eles conseguiram lá os direitos deles e tal, mas eles não eram ricos, né? Eles continuavam tendo empregos comuns e trabalhando para sustentar a cidade, né? E o que aconteceu? Com essa vinda dos escravizados, quem podia comprar escravizados eram os patrícios. E, com isso, os patrícios iam enriquecendo cada vez mais e os plebeus empobrecendo. Primeiro, porque eles não conseguiam manter muitos dos seus empregos, porque eles não tinham escravizados trabalhando para eles. E segundo, porque muitos escravizados vinham e os patrícios obrigavam eles a trabalharem, inclusive, em empregos que poderiam ser dos plebeus. E eles começaram a perder os seus empregos por causa dessa invasão de escravizados,
trazidos, né, claro, pela expansão da civilização romana para a cidade de Roma. Então, eles começaram a perder os seus empregos. Além disso, começaram a vir muitas mercadorias de fora de Roma, que vinham lá dessas províncias, por preços mais baratos do que aquelas produzidas pelos plebeus, mais ou menos o que acontece hoje com as mercadorias da China, que acabam vindo para os países com um valor muito inferior àquilo que é produzido pela própria população, e aí acaba sendo uma competição desleal. Então, aquilo que os plebeus produziam de artesanato e tal, vinha de outros lugares de forma mais barata, e eles acabaram também perdendo seus empregos por causa disso. O que aconteceu então? O empobrecimento geral da população, desemprego, fome, problemas sociais, falta de moradia, uma bagunça. Mas teve um cara daí, né, que era um dos governantes, que começou a concordar com uma exigência que os plebeus começaram a ter. Eles falaram, olha, a gente precisa de uma reforma agrária. O que é isso? Poxa, não é justo. Os patrícios têm um monte de terra, eles estão só enriquecendo mais, comprando cada vez mais terra, porque eles conseguem ter escravizados para trabalhar para eles. A gente está aqui passando fome, a gente não consegue nem plantar para sobreviver, muito menos para vender e ter grandes terras. Então a gente precisa pegar essas terras todas, que são só dos patrícios, e dividir, né? Reforma agrária, inclusive, é um tema muito falado no Brasil também, inclusive, né? Que é um dos problemas que a gente tem. Muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muita gente que precisa acaba não tendo acesso a essas terras. E os plebeus começaram a exigir essa reforma agrária, que seria a redivisão das terras para a população. Claro que os patrícios não queriam isso, né? Pois, afinal de contas, isso significava perder poder financeiro. Mas tinha um cara que era um dos governantes, que era o Tibério. E ele tentou amenizar essa briga entre patrícios e plebeus, buscando a reforma agrária. Mas, o que os patrícios fazem? Vão lá e assassinam esse cara, porque eles não querem perder as terras deles. E quando eles assassinam esses caras, um general do exército chamado Otávio, olha só, que nome singelo, Otávio, ele assumiu o poder, com o apoio do Senado, que era formado pelos patrícios, e aí o Senado diz assim, vamos acabar com essa palhaçada aqui de plebeu participando de política, e isso aqui não tá legal pra gente, porque olha só o que eles querem dizer, querem acabar com as nossas terras? Então agora é o seguinte, acabou esse negócio de república, vamos pegar esse cara aqui que a gente tá apoiando, que é um general Otávio, e vamos dar a ele o título de imperador. A partir de agora, Roma só tem um governante, que é o imperador, e ele vai trabalhar a favor dos patrícios. E assim acaba a república. E Roma dá um passo atrás no que diz respeito à participação política de todo mundo, né? Ou da maioria das pessoas. Acaba com o poder dos plebeus também. O Otávio assume como imperador. E aí sim começa o longo período do Império Romano, que a gente vai descobrir na unidade 15. Por hoje é só. Ufa! Aulas longas essas, né? Essa unidade realmente é bem longa. A gente pegou 2 grandes períodos da história de Roma, que foram a monarquia e a república, mas tudo isso, vocês viram, foi muito importante para a gente entender como surge, então, o grande e poderoso Império Romano. Continuem acompanhando o meu canal, não esqueçam do meu like e a gente se vê muito em breve na videoaula da unidade 15. Beijos!